Fala, Aspira, tudo bem com você? Andei pesquisando algumas IA por texto e acabei encontrando uma que pode nos ajudar e muito em nosso dia a dia na programação. Tenho percebido um monte de IA aparecendo sobre a geração de voz por texto, mas essa daqui tem um diferencial que as outras não têm. E até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou falar da Find. Então fica ligado no que essa IA por texto tem potencial para mostrar para gente. Vou fazer um completão falando dos prós e contras. E depois você escreve aí nos comentários o que você achou. Se é melhor ou não que o ChatGPT Freezão. Curtiu o que eu vou passar aqui? Não é o que você queria? Então deixa nos comentários qual IA gostaria de que eu falasse nos vídeos. Sempre vejo o que vocês estão falando para gerar mais conteúdo para vocês. Chega de enrolação, bora para a tela agora focar na Find. Bom, essa daqui é a Find, você pode acessar esse site com PHIND, Find se fala, mas se escreve Find com H. Ela nos diz que ela é uma IA de pesquisa e também para programação em pares, ou seja, para pair programming. Pair programming basicamente é quando você necessita de alguma ajuda de algum outro programador mais experiente ou menos experiente para poder ajudar na questão de digitação, para fazer mais rápido a tarefa que você tanto necessita. Então, logo aqui embaixo ele te dá uma caixa de texto. Então ele pede para descrever a task em detalhes ou do que você está travado no momento. E ele tem uma setinha, ele faz uma pesquisa avançada e ele pede para colocar o código na parte de baixo. Diferente do ChatGPT, que no texto a gente tenta se virar aí, colocando o código juntamente com a explicação e aí o ChatGPT tenta entender nesse caso. Aqui não. Aqui a gente coloca a questão em si, em cima, e logo embaixo a gente coloca o código ou um contexto na qual a gente necessita. Ele te dá também uma opção de pair programming ou não. Aqui explica de que o pair programming ele é um estilo um pouco mais de conversa. E também ele meio que clarifica um pouco como resposta de acordo com a pergunta de que você está fazendo para Find. Essa opção de pair programming é específica para quando você está depurando e você está com algum tipo de erro em específico. Aqui tem mais algumas configurações na qual você pode pesquisar com o modelo Find, que é o modelo próprio da IA, ou com o ChatGPT 4.0. Aqui ele está falando para mim de que eu tenho 9 ChatGPT 4 ainda para poder usar hoje. Se eu não me engano, é 10 por dia. Então você pode fazer 10 pesquisas com ChatGPT 4 aqui por dia. Gratuito, né? Diferente do OpenAI, que é pago, você tem que pagar mensal para poder ter esse acesso ao ChatGPT. Aqui no canto superior direito, ele pede para você fazer o login, caso você não tenha conta. Aqui no meu caso, eu coloquei a conta, vinculei com o meu GitHub. Então ele puxou o meu nome, ele traz alguns dados do GitHub também aqui. Aqui nesse primeiro ícone, você consegue clicar e ver todo o seu histórico. Então você consegue limpar a conversa também e adicionar uma nova thread, ou seja, uma nova conversa, né? E o site disponibiliza algumas ferramentas também, como por exemplo o VS Code, algumas pesquisas customizadas, colocar essa busca também como padrão no seu navegador, alguns shortcuts, ou seja, alguns atalhos que o Find disponibiliza para você. Ele te dá também a opção de colocar para o mobile, para o seu celular, né? Ele não tem um app, mas vou te explicar depois como que funciona para virar um app ou um pesquisador dentro do seu navegador. Ele tem algumas hotkeys, ele tem alguns planos mais pagos. Ele fala um pouquinho sobre a própria Find, sobre ele mesmo. Tem alguns tutoriais que ele explica também, que eu vou passar por aqui. Tem blog, tem termos de privacidade, tem alguns termos específicos da Find também. Tem alguns tipos de contatos e o tema, Dark Mode ou Light Mode. Nossa, dá até um negócio esquisito. Vamos voltar para o Dark. Bom, essa é a interface gráfica da página inicial da Find. Eu fiz algumas conversas como teste e são essas aqui do lado. A primeira coisa que eu pedi então foi para criar uma aplicação de gerenciamento, uma biblioteca em C#. Aí eu falei que essa biblioteca devia ter alguns livros, revistas como itens, ambos tinham que ter título, autor, ano de publicação e as revistas têm que ter um número de edição também. Aí as classes livro e revista tinha que herdar de uma classe base de item e biblioteca. Classe item e biblioteca deve ter um método de exibir detalhes.
E aí coloquei mais algumas especificações, alguns detalhes aqui, aí eu coloquei também aqui embaixo a parte de contexto. Então, por exemplo, crie para mim, adicione para mim, faça para mim, e aí ele trouxe para mim tudo relacionado a isso. A primeira pesquisa que eu fiz foi sem o pair programming, porque isso não era uma dificuldade para mim, eu só pedi para ele fazer, então eu não estava debugando alguma coisa. Mas mesmo assim, eu utilizei essa mesma pergunta com o pair programming. E aí ele trouxe para mim com outra interface, diferente dessa daqui. Então aqui com o pair programming, ele traz para mim um pouco mais detalhado na parte de descritivo, explicando um pouco das classes. Foi o que eu consegui de diferenciar uma da outra. Aqui ele traz um pouco mais seco, somente código, praticamente para você copiar e colar. Nesse outro exemplo aqui, eu coloquei aqui a questão: me ajude a entender o que está acontecendo com o Firebase e por que eu devo utilizar o Firestore ao invés do SQL Server. Lembrando que o Firestore e o SQL Server são dois bancos de dados concorrentes um do outro. Aí ele fez um modelo de pesquisa Find, né? Ele coloca dois tipos de consultas na web, vantagens do Firestore sobre o SQL Server e o porquê usar Firestore em vez de SQL Server. Aí ele deu 6 dicas do porquê a gente tem que usar o Firestore em vez do SQL Server, para alguns casos em específico, a qual eu gostei bastante. Eu achei diferente da pesquisa do ChatGPT nesse caso, e a diferença foi exatamente nessas dicas que ele deu aqui. Então ele foi um pouco mais detalhado na parte de programação do porquê que eu deveria utilizar o Firestore ao invés do SQL Server. Então, das ferramentas aqui que ele disponibiliza para a gente, vamos falar agora um pouquinho sobre o VS Code. Logicamente, é só pesquisar Find Extension lá no VS Code, nas extensões do VS Code, e aí você vai encontrar a Find.com, certo? Já tem mais de 25 mil instalações nos VS Codes da vida aí, e 14 avaliações, na qual de 5 estrelas ela é 4 estrelas. Falando um pouquinho sobre a extensão, ela tem alguns exemplos, algumas demos aqui que a gente pode entender. Então aqui, quando a gente coloca um hashtag, ela identifica qual é a função que você está querendo especificar aqui de acordo com a classe aberta ou com o arquivo aberto. E se você colocar um arroba, ela vai ler todos os seus arquivos do seu projeto para saber qual que você está querendo falar sobre. E aí depois que você faz a pergunta, ela lê específico sobre aquele método e sobre aquela classe ou aquele arquivo que você tem dificuldade ou quer resolver algum problema. Aqui você pode também perguntar em específico sobre um trecho do código, tipo saber o que ele faz ou para que aquilo serve para dentro de um arquivo, através do Ctrl+Shift+I, e aí ele mostra para você como que realmente funciona aquele trecho de código também. Aqui é uma outra opção que ele dá também no VS Code, é tipo adicionar uma função específica do que você quer. Então basta você clicar em Ctrl+Shift+M e aí ele vai abrir uma caixa de texto, assim como aparece aqui em cima, e você escreve o que você quer, qual função que você gostaria de que escrevesse naquele arquivo aberto. E aí ele sai digitando automaticamente. Aqui é um ponto interessante também no qual eu encontrei, de que ele dá como exemplo de que ele encontra um erro e através desse erro você consegue verificar com a Find que tipo de erro que é esse e como resolver ele também. Olha só que interessante isso, porque você não precisa ficar pesquisando nem nada relacionado a isso. Ele acaba lendo o arquivo todo e aí através dessa leitura ele consegue identificar possivelmente o seu erro aqui. Olha só a diferença dessa daqui para as outras que eu já passei aqui no canal. Inclusive, se você gostaria de fazer comparação entre essa e as outras também, eu vou mandar um cardzinho aqui em cima que ela vai cair direto nos vídeos com relação ao que eu já fiz de IA dentro do VS Code. Mas falando em específico sobre a Find, ela também resolve problemas de terminais. Então, se você está com erro no terminal, joga lá na Find com Ctrl+Shift+L, ele identifica, falta instalar alguma coisa com NPM ou alguma coisa específica
que ela acaba encontrando e pede para você resolver. Falando todas as ferramentas que nós temos aqui na Find para a VS Code, voltando então para as ferramentas que ela disponibiliza, tem esse Custom Search. Essa Custom Search nada mais é que você pode customizar algumas pesquisas dentro da Find. Então, além das pesquisas que ela faz, você pode colocar algumas pesquisas a mais. Então, por exemplo, quero que procure algo no Stack Overflow antes dos outros buscadores, vamos dizer assim. E aí você consegue fazer esse tipo de filtrar, essa customização para as respostas que ele pode te dar também. Tem como a gente colocar como pesquisador por padrão. Então, se eu clicar aqui em Set as Default, ele vai pedir para adicionar no automático, caso você tenha o Chrome instalado, e ele adiciona o find.com. Então, qualquer coisa que você for pesquisar, ele vai cair aqui direto e vai pesquisar pela find.com, ao invés do Google, por exemplo. E tem do modo manual, tem para o Safari, para o Firefox, para o Microsoft Edge, para o Brave e assim por diante. Tem um Bing Search Shortcuts também. Esse cara aqui nada mais é que, ao invés de você estar pesquisando dentro da Find, você pode colocar um shortcut, !G ou !D, para você pesquisar diretamente para o Google ou DuckDuckGo, que é uma outra forma de pesquisa também. E aí tem Bind, tem Wikipedia, tem YouTube, tem Amazon, tem Twitter, tem Google Scholar. Tem várias outras que você pode colocar o shortcut, ou seja, shortcut, e aí você faz a sua pesquisa que você gostaria. Ele vai cair diretamente na pesquisa desse shortcut que você vai realizar. Na parte de mobile app, ele não tem um web específico no qual você baixa dentro das lojas, mas você consegue colocar ele como um home screen para dentro de seu app, que ele vira um native app no caso. E aí tá aqui a explicação como faz para iOS e para Android também. E algumas hotkeys, o barra para você focar no search bar, né, na barra de pesquisa, o ESC para você cancelar ou parar a geração de resposta da Find, e o Tab para ficar trocando entre Search Box e Advanced Search, que é a questão das condições ou o código que você vai colocar logo embaixo ali. É importante a gente falar um pouquinho sobre a privacidade. Diferente da ChatGPT, que ele sempre grava e toma aquilo como talvez direito autoral dele, aqui na Find ela te dá total liberdade para, caso você quiser remover todas as suas conversas com ela remove sem gravar IP, sem gravar, sem nada, e ela usa o seu dado somente para a adição de mais ainda uma ferramenta de pesquisa para a própria Find, e não para ela por direito autoral. Isso é um fato muito importante comparativo com o ChatGPT. É isso que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo. Então, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, então não esquece de se inscrever e ativar a sineta. Eu vou ficar mais feliz, porque isso me ajuda a crescer e entender que eu estou no caminho certo. Todos os vídeos que eu faço aqui são para te ajudar no dia a dia seu como programador ou como gerador de conteúdo para o YouTube também. Beleza? Muito obrigado para quem ficou aqui e até mais. Aspira!